as grandes discussões em direito de família ocorrem quando o assunto é herança. Afinal, esse nome traz consigo dois elementos bem fortes, que são morte e o dinheiro. Essa confusão jurídica está muito relacionada com a história bíblica do filho pródigo, que pediu o adiantamento da herança para o pai. A questão é que no Brasil, essa prática é expressamente proibida. O artigo 426 do Código Civil diz que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Só que mesmo com essa proibição, na prática, é muito comum a gente ver os pais já dividindo as suas terras e dizendo para os filhos o que vai ser de fulano, o que vai ser de ciclano, o que vai ser de beltrano, como se isso já fosse um adiantamento da herança e da partilha dos bens. O problema é que essas divisões não têm valor legal nenhum. E às vezes a emenda sai pior do que o soneto, porque para não ficar de boca, as pessoas, os pais, os filhos acham que fazendo o contrato por escrito e com firma reconhecida em cartório, isso vai ter alguma validade maior. Esse é um ledo engano e muito corriqueiro. São esses jeitinhos que geram as mais complexas ações de inventário na justiça. Por exemplo, se um pai fizer um contrato de doação de terra para os seus filhos, pode ter todo esse documento anulado por aquele filho que se sentir prejudicado. Outro exemplo, se o pai faz um contrato de compra e venda com o filho, comprando algum de seus bens, esse contrato só é válido se esse documento tiver a assinatura e a concordância de todos os outros herdeiros, filho, esposa ou companheira. Outra coisa, se durante a vida o pai beneficiou mais um filho do que o outro, o filho que se sentir prejudicado, ele pode, no momento da abertura do inventário, pedir o que chamamos de colação. Resumidamente, em linguagem bem simples, a colação é eu trazer para o bolo da herança todos os bens que o falecido foi deixando em vida, para que os herdeiros depois possam repartir eles todos em partes iguais. Então a pergunta que surge é como tratar da herança de forma legal enquanto eu ainda estou vivo? A palavra é testamento. O testamento é um documento feito em cartório ou por algum advogado de confiança, em que eu digo quais os bens eu quero deixar para quem. Só que mesmo assim, se eu tiver herdeiros necessários, ou seja, filhos, esposas, por exemplo, eu só vou poder colocar no testamento metade dos bens que eu tenho. E esse testamento ele só vai começar a produzir efeitos depois da minha morte. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 2 apartamentos, eu coloquei um no testamento por um dos meus filhos, ele só é dono desse apartamento depois da minha morte. E ainda, se eu precisar vender esse apartamento, mesmo com esse testamento já sendo feito, eu posso vender esse apartamento sem nem pedir autorização para ele. Portanto, minha gente, herança só mesmo quando há morte. Antes disso, é contar com o ovo dentro da galinha.